Muito bem, amigos. Terceiro bloco, nosso bloco de bate-papo, informação para você, para tomar decisão, para prospectar e pensar nesse 2018. Para tanto está aqui Luiz Hoffinger, que é o presidente do Conselho da Sicredi Vanguarda, e a gente vai bater um papo, dar continuidade ao nosso papo sobre a Sicredi e sobre o que a gente espera desse país, um ano importante para a tomada de decisão, as eleições estão aí, e o que a gente pode projetar para a área econômica com toda essa situação. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo, Momentos Passos 3. Como é que vamos? A gente toma uma bela expectativa para 2018. Números de 2017 ainda não estão fechados, né, os números macros, mas quando se prevê um crescimento em 2017 de 0,9, uma coisa assim, para 2018 o crescimento da economia brasileira de 2,7. Isso vai trazer um fator diferente na inflação, que 2017 deve ter fechado aí na faixa de 2,9%, 3%. Se espera uma inflação superior, né, porque tem mais demanda, né, então vai ter uma inflação maior, quem sabe na ordem de 4%. A taxa de juros Selic, então, vai acompanhar esse comportamento da inflação. Fechamos aí 2017 com 7% de taxa de juros da Selic. Ela pode cair na primeira reunião agora em 2018, quem sabe para 6,75, mas depois, quem sabe até o final do ano, por causa da inflação, ter um aumento novo na taxa de juros, chegar na faixa de 8%. Isso é ruim para a economia, né, porque ninguém quer pagar mais juro. E eu, como presidente de uma instituição financeira, eu acho que para nós essa tendência de alta e baixa, ela não é boa, né? E eu acho que a melhor taxa de juros é a que é melhor para os nossos associados, né? Então, quanto menor, melhor. Que nós temos que ganhar dinheiro numa instituição financeira também, falando de serviços, aumentando o nosso volume de negócios, enfim. A taxa de câmbio, que também é muito sensível, né? Tem diversos fatores envolvidos, mas em 2017 aí, na faixa de 3,3%, ele oscilou um pouco para baixo, ultrapassou isso, né? Quem sabe em 2018 ficar na faixa de 3,4%, 3,4%, né? Reais por dólar, né? Desculpe, não é porcento aqui, né? Então, podemos dizer que nós estamos indo para uma estabilidade maior. Se tem algumas coisas que vai depender um pouco de cenário, enfim, mas a estabilidade está um pouco melhor do que talvez alguns anos atrás, quando a gente vivia uma época de hiperinflação, depois, enfim. Mas tem várias coisas que vão interferir, né? Por exemplo, a questão da reforma de previdência, a questão das eleições, então são diversos fatores que podem interferir. Alguns cenários a nível global que a gente não vê, ou se uma grande preocupação localizado ali. Por exemplo, quando teve a eleição nos Estados Unidos, se falava muita coisa, né? Depois isso acomodou bastante, os Estados Unidos também começou a crescer novamente. Então, um cenário, podemos dizer assim, bem positivo. Mas, como eu falava, eu acho que o que a gente sempre torce para que tenha um cenário bom para as pessoas do nosso país, que o nosso país possa retomar de novo um crescimento e melhorar, acima de tudo, toda a qualidade de vida das pessoas. Você percebe, e como é que a cooperativa percebe a questão, porque a política ela sempre contaminou demais a questão econômica, né? Até a gente tem a impressão que até a lição econômica está sendo bem feita, mas a questão política, na verdade, infelizmente, ela está mais em noticiário policial do que propriamente no noticiário político. A Sicredi, a visão que ela tem sobre essa desindexação de economia e política, hoje o mercado percebe jamais isso ou ainda é muito forte? A gente tem uma percepção, e lógico, independente de ideologia, né, o que eu acho? Eu acho que o Estado tem que ser forte naquilo que cabe para ele, né? Que é infraestrutura, oferecer as condições, saúde, educação, isso é papel do Estado. Vamos só pegar dois casos, vamos pegar uma Embraer e pegar a Petrobras, né? Então aí a diferença está bem constatada. A Embraer hoje é a terceira maior empresa de aviação do mundo. Tive o privilégio um dia de conversar com o Osiris Silva, que foi um dos fundadores, e ele falava, não, quando a Embraer foi privatizada, eu fui sepultado em praça pública. Fizeram um caixão dele e enterraram ele, né? O enterro simbólico. E hoje é a terceira maior empresa de aviação do mundo. Enquanto que a Petrobras, que em 2012 estava entre as 10 maiores empresas do mundo, em 2016 foi a 30ª, e agora está acima de 415 a posição dela, né? Claro. E por quê? Interferência política.
Então, é soberania nacional. Soberania nacional é o pai de família ter emprego, ter renda e poder sustentar o seu filho e dar educação para ele. O mundo hoje é um mundo muito aberto. A gente olha, por exemplo, casos como Singapura, fez a lição de casa, hoje está entre as melhores economias do mundo, um paísinho muito pequeno, tem uma qualidade de vida espetacular. Por quê? Porque teve um líder, teve uma visão diferente e queria sair de uma região extremamente miserável, dar condições de trabalho e de emprego. Não importa de onde que vem o dinheiro, se ele é do Brasil, o mundo ele tem trilhões de dólares, né? Principalmente depois da crise de 2008-2009, onde os bancos centrais injetaram dinheiro no mercado, o mundo tem trilhões e trilhões de dólares esperando lugares para investir. E o Brasil seria um país maravilhoso para ter investimentos em todos os sentidos, e a gente está perdendo essa onda, né, favorável por causa de problemas políticos que, infelizmente, estão interferindo na economia do país. Isso é perceptível, né? Já visto esse exemplo da Embraer e da Petrobras, né? Onde muito se grita a não ser com qual interesse, porque, na verdade, o número de nomeações que se tem de cargos nessas estatais é uma coisa monstruosa. Já visto, por exemplo, o Correio. Até não haver aquele escândalo que começou no Correio, era, na verdade, uma estatal espetacular. E hoje está sucateada, deficitária e numa situação muito grave. Mas tomando ainda como exemplo ainda essa questão, por exemplo, das eleições, né, que a gente tem esse ano. Eu acho que talvez não possa ser que seja a melhor das reformas, se o país souber utilizar. Se souber utilizar, e principalmente se aparecer um líder comprometido com a sua causa, que é o povo, né? Eu tenho uma frase que eu tive um prazer, não fazer um curso superior, mas estudar uma semana em Kellogg, nos Estados Unidos, e eu anotei uma frase muito simples de um professor que tinha uns 70 anos, mais ou menos, e num certo momento ele usou uma frase que diz o seguinte: todo líder ele tem a obrigação de cuidar dos seus liderados. Se todo líder fizer isso, não tenho dúvida, né, que esse país decola, e líder em qualquer local, o presidente da República é o principal, ele que tem que ter isso. Mas qualquer senador, deputado, secretário, enfim, ministro, vindo para o Estado, vindo para o município, indo para as empresas, seja ela cooperativa, uma empresa particular, eu acho que o dono de uma empresa ele tem que cuidar dos seus liderados, que são os seus funcionários, são os seus clientes. O prefeito tem que cuidar dos seus liderados, que é o povo. O presidente de uma cooperativa tem que cuidar dos seus liderados, que são os colaboradores, são os associados. Então, se isso fosse seguido à risca, nós teríamos um país bem melhor. Eu espero que surja alguém, né, nesse contexto, sem ideologia política, eu não sou partidarista, né, mas que tenha esse compromisso com o povo brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma. O nosso Brasil é um país fantástico, de inúmeras oportunidades, só precisamos fazer a lição de casa, né? E essa lição podemos fazer, em parte, elegendo bem, escolhendo bem e, sobretudo, acompanhar. Nós temos que fazer as nossas escolhas, as nossas opções e acompanhar quem nós escolhemos, cobrar dele que ele nos representa, né? Porque hoje, infelizmente, eu acho que nós não nos sentimos representados por muitos políticos que estão por aqui. Também é errado falar que todo político não presta, que todo político é corrupto, enfim, isso também é errado. Sim. Tem políticos bons que são comprometidos com as suas causas, né? Mas tem alguns que não estão comprometidos e esses que nós temos que trocar. Perfeito. Luiz, muito obrigado pela entrevista. Uma dica para você, dados importantes, reflexões sobre esse ano que agora se inicia. Principalmente nessa questão política, né? Se você quer informações sobre o seu político que você vota e seguramente vai voltar aqui para pedir o seu voto, acesse um site, politicos.org.br. Lá existe toda uma classificação sobre a participação deles, sobre os projetos apresentados, sobre o posicionamento sobre leis importantes, sobre o número de faltas e também sobre processos que ele responde. Começa por aí. Não vote naquele que é melhor para você, mas vote naquele que é melhor para todos nós. Seguramente a gente vai ter um país com talvez a melhor reforma e a mais necessária, que é, na verdade, a reforma através do voto. Ok? Muito bem, amigos. Com isso a gente vai despedir de vocês, agradecer a sua participação, a sua audiência e convidando para o próximo programa, todos os sábados e domingos, a partir das 13 horas, aqui na TVI. Grande abraço a todos e até lá.